Fala aí, galera! Vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos nessa? Na nossa aula de hoje, vamos entender o que seria nosso plano cartesiano, tá bom, galera? Mas primeiro vamos para o conceito. Plano cartesiano é composto de duas retas numéricas que se interceptam e formam um ângulo de 90 graus, tudo bem? Como assim? Primeiramente vamos ter a reta, que vai ser o eixo X, certo? Que o eixo X, o seu nome, é eixo das abscissas e vai ser a nossa linha horizontalmente, ok? E temos também o eixo Y, que é o nosso eixo vertical, que tem como nome eixo das ordenadas, certo? Então, basicamente é esse aqui, ó. Nós temos uma linha horizontal, que é o eixo X, e é o eixo das abscissas. E temos também a linha vertical, que é o nosso eixo Y, e é o eixo das ordenadas, tá certo? Outra coisa, o nosso plano cartesiano, nós temos os quadrantes. E o que seriam os quadrantes? Olha, o encontro desses dois eixos, né, se for perceber, divide o plano cartesiano em 4 quadrantes. Como está aqui a imagem. Observe que nós temos aqui o eixo X e o eixo Y, as abscissas horizontalmente e as ordenadas verticalmente, certo? E aqui nós temos nos lateraizinhos, ó, 4 quadrantes, ok? Sendo que nesse primeiro lado nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, desse lado o terceiro quadrante e por último o quarto quadrante, sempre assim, sempre nesse sentido anti-horário, tá bom? Nunca muda. Essa partezinha aqui sempre é o primeiro quadrante, este é o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Tudo bem? Podemos falar mais uma coisa sobre quadrantes. Observe que o primeiro quadrante, galera, ó, bem aqui no centro também, antes de falar dos quadrantes, bem aqui no centro nós temos o ponto zero. E bem que o valorzinho que nós temos aqui é o zero, tá bom? E esse zero, galera, se vocês não lembram, nós comentamos em sala, o zero, ele é a nossa origem, certo? A nossa origem. E se aqui nós temos o zero, vocês lembram que para a direita nós vamos ter os números positivos, para a esquerda os números negativos. Se eu for verticalmente para cima, né, eu teria os valores positivos de Y, e se eu descesse, teria os valores positivos de Y, negativos de Y. Tudo bem? Então, sabendo disso, galera, no primeiro quadrante, que é formado por esse lado aqui do eixo X, nós temos nossos valores positivos. Ou seja, o primeiro valorzinho que aparece aqui para nós vai ser um valor positivo, ou seja, pode ser o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim sucessivamente, certo? Assim também, na parte do Y, no primeiro quadrante, também são valores positivos. Logo, nosso segundo valor aqui vai ser um valor também positivo, certo? E como é que seria o segundo quadrante? Como é que seriam os seus valores? Bem semelhante, ó. Só que agora perceba que como o segundo quadrante está deste lado esquerdo, os valores de x agora vão ser valores negativos. Logo, o primeiro valor que aparece aqui é o valor negativo, ok? E para y, para isso permanece os valores positivos. Logo, nosso segundo valor do segundo quadrante vai ser um valor positivo. O terceiro quadrante, nós temos aí o x com valores negativos. Então, o primeiro valor é um valor negativo. Podemos ser o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. E o valor de y
são valores também negativos, já que está para baixo, né, assim? Ou seja, o segundo valor também vai ser negativo. E para o quarto quadrante, os valores de x são positivos, então o primeiro valor deve ser positivo. E os valores de y ainda é para baixo, então vão ser valores negativos, então o valor de x vai ser negativo, tá bom? Então observe aqui, lembra que é o plano cartesiano, então para a direita vai ser os valores positivos no primeiro quadrante, então aqui vai ser o valor positivo, e o valor de y positivo também, aqui o valor de y, ok? Continuando. Então, com isso, esses valores que eu estou falando, galera, é o nosso par ordenado, certo? E o que seria o nosso par ordenado? O par ordenado é o conjunto formado por dois números reais, ou seja, qualquer número, certo? Utilizados para determinar a localização de pontos no plano cartesiano. Tudo bem? Como assim? Vamos ver aqui na prática. Observa aqui esse GIF, galera, ó. Nós temos aqui o ponto A. O ponto A, se for observar, o ponto A ele está no primeiro quadrante, não, no segundo quadrante, não é assim? Onde nós temos o menos 6, ou seja, x, no eixo x nós temos o menos 6, e no eixo y o mais 3. Tá vendo? Ó? Primeiro valor negativo, o segundo valor positivo, menos 6 e mais 3. E o valor de B? O x agora é positivo, o valor de B positivo, 4. E embaixo, ó, menos 5, negativo, o valor de B. O valor de B está no quarto quadrante, né? Nessa partezinha aqui de baixo, certo? Então, 4 menos 5, ok? Agora observe, galera, que se eu fizer todos, né, assim, sempre nós temos que observar o seguinte: observe que devemos sempre colocar o valor de x e depois o valor de y. Então é sempre na ordem. Se você for observar a tabela, vou comentar aqui o quinto, o C que eu não falei ainda. Olha aqui o valor de C. Ó, no valor de B também. O valor de B, ó, sempre primeiro eu mostro os valores de x, que no caso aqui é o 4, tá bom? Depois o y, que é o valor de menos 5, então do eixo y, temos menos 5. Olha o C, 5, valorzinho positivo, que é do eixo x, e depois vem o valor de y, que é o 4, e o D, menos 2 e menos 4, tudo bem? Então sempre primeiro o x, depois o y. Vamos ver na prática. Então aqui, temos aqui um triângulo, e esse triângulo tem vários valores, tá bom? E é o seguinte, ó, como é que seria o par ordenado para o ponto A? Olha aqui, o ponto A, eu poderia colocar que ele estivesse no menos 3, tá vendo aqui, ó? Menos 3 e menos 7, mas estaria errado. Como a regrinha anterior falou, primeiro nós devemos colocar o valor do x, do eixo x, e depois colocar o valor do eixo y, tá bom? Então, se eu colocasse menos 3 e menos 7, estaria errado. Eu tenho que colocar menos 7 primeiro e depois o menos 3, tá bom? Menos 7, que é no eixo x, o eixo horizontal, depois o menos 3, que é o eixo y, o eixo vertical. E se fosse o ponto B? O ponto B estaria em qual? Observe que está nessa linha o ponto B, ó. Vou até fazer aqui a linhazinha. O ponto B está nessa linha. Então o ponto B está no menos 2 e 9. Tá bom? X primeiro, depois eu falo do Y. Sempre nessa ordem, tá bom? Então o ponto B está no menos 2 e mais 9. Ok? E o ponto C? O ponto C no eixo Y primeiro, no eixo X primeiro, no caso, é o 3, só que o Y é menos 3.
3. Tá bom? Sempre primeiro o x e depois o y. Sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y. Tudo bem? E se eu perguntasse os quadrantes? É fácil. O valor de b está no segundo quadrante. O valor de a está no terceiro quadrante. E o valor de c está no quarto quadrante. Tudo bem? Só para finalizar, vamos fazer mais dois valores. Observe aqui agora. Se eu dissesse para localizar o ponto D, onde é que seria o ponto D? Lembra que o primeiro valor que aparece é o valor de x. Logo, no eixo x, eu vou procurar o ponto 3, tá bom? Então, ó, no eixo x, o 3 positivo. Esse aqui é o x negativo de x. Esse é o positivo. Então, x, 3, y, 5. Então, no eixo x, 3. E vou subir até o eixo y. Então, esse aqui seria o ponto D. Tá bom? 3 e 5. Onde é que ficaria o 5 e 3? O contrário. Olha aqui. Agora o x é o 5, ó. Sempre x depois y. X é o 5 e vou subir até o y3. Aqui seria o nosso ponto E. Tudo bem? O F, menos 9 e 6. No eixo x eu teria o menos 9, que está bem aqui. Agora eu vou subir ou vou descer? Vou subir, porque o nosso y é positivo. Então, no menos 9, vou subir até o mais 6. Então, o nosso ponto F seria bem aqui. O nosso ponto G é 8 e menos 7. Então, x8 e o y menos 7. O 8 eu vou descer, já que é negativo, né? Descer até o menos 7, ele é até aqui, ó. Esse é o nosso ponto G. Tudo bem? Nosso ponto H, olha, o H tem uma coisa diferente. Perceba que o H do x é 0. Tudo bem? Lembra que o 0, ele é bem aqui no meio, ó. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Aumentando. Ou 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O 0 é bem aqui no meio. Então o x é 0. Tá bom? Vou colocar bem aqui mesmo. Só que eu vou ter que subir até o 7. Então, do 0, eu vou subir no próprio eixo. Ó. Vou subir, ó, até o 7. Então, bem aqui no eixo Y, vamos ter nosso ponto H. Tá bom? E o ponto I que apareceu aqui é 2 e 0, é o contrário, né? Nós temos o x2, mas o nosso y é 0. Então, se eu também vou começar vendo aqui, e como o y é 0, eu não vou nem subir nem descer, vou continuar no mesmo número, porque se aqui é 0, ó, é 0 do y, ó. Então, vou fazer o nosso ponto bem aqui. Então, aqui seria o nosso ponto I. Agora é o seguinte, ó, posso dar aqui algumas afirmações. Se eu perguntasse quais seriam os pontos que estão no primeiro quadrante, seria o ponto D e ponto E. Os pontos do segundo quadrante seria o ponto F. No terceiro, não teria, só tinha um H, né, que era anterior. E no quarto quadrante tem um ponto G. Uma maneira de decorar quando num par ordenado tem 0 é o seguinte: se o x é 0, o ponto que eu vou fazer vai ser no eixo Y. No caso aqui, o ponto que eu fiz foi no eixo Y, lá no 7, porque o y é 7. Olha agora o I. Se o y é 0, então meu ponto vai ser no x, que é onde tem valor, tá bom? Então o ponto ficou bem no 2 do x, eu não vou nem descer nem subir. Então ficou aqui, tudo bem? Se eu perguntasse o quadrante do H, observe que o H está bem no meio do 1 e do 2.
Então o H ele pertence ao quadrante 1 e pertence ao quadrante 2. Ele pertence a ambos, tá bom? E o I perceba também que ele está bem aqui. Então o I ele faz parte do quadrante 1 e do quadrante 4, tudo bem? Então é só isso, galera, e até a próxima.